Sabia que em 2023 o governo federal reabriu a Mesa Nacional de Negociação Permanente para tratar de assuntos relacionados às carreiras dos servidores públicos federais? E sabia que existem diferentes formas de contratação de servidores e servidoras públicas e que elas estão em debate atualmente? Essas questões são centrais quando pensamos que há uma série de ações de modernização administrativa em andamento. E é sobre esses e vários outros pontos que vamos conversar hoje. Olá! Está no ar o Diálogos em Movimento, podcast do Movimento Pessoas à Frente. Nesta temporada, estamos tratando da modernização administrativa e sua relação com a democracia e abordando a cada episódio algumas iniciativas nesse campo. Eu sou Tatiana Sandim, sou doutora em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas e apresentadora de mais essa temporada. Se você chegou agora neste podcast, te convido a ouvir as temporadas anteriores assim que terminar este episódio. Te convido também a conhecer nossas pautas prioritárias em nosso site, no Instagram e no LinkedIn, @Movimento Pessoas à Frente. Aproveite e inscreva-se no canal do YouTube e assine o programa em seu tocador de podcast preferido para receber todas as novidades. Agora sim, vamos para o episódio? Hoje, nossos temas centrais são a Mesa de Negociação Permanente e os aperfeiçoamentos do Regime Jurídico Único, o RJU. Com a mesa de negociação, criada em 2003 e reaberta em 2023, institui-se um espaço de participação democrática dos servidores e servidoras com o debate sobre a remuneração e a modernização das carreiras. Desde 2023, foram firmados 45 acordos que beneficiam mais de 98% dos servidores públicos federais com a reestruturações de suas carreiras e com reajustes salariais. Vale lembrar que no período entre 2016 e 2022, os servidores públicos civis não tiveram nenhum reajuste salarial. No campo da modernização dos regimes de contratação de servidores, estamos acompanhando atentamente a proposição de um novo marco normativo para a contratação de pessoal por períodos limitados, os chamados temporários, em uma inovação que vem associada ao Concurso Público Nacional Unificado. Esses projetos compõem um conjunto de ações em andamento no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que vamos abordar ao longo dessa temporada, tentando entender como elas contribuem para a modernização do Estado e a ampliação da democracia. Hoje temos dois convidados especiais para conversar sobre esses temas. José Celso Pereira Cardoso Júnior, ele é secretário de Gestão de Pessoas no Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o MGI, e é técnico de pesquisa do IPEA, mestre em doutora em Economia pela Unicamp. Seja muito bem-vindo, secretário, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado, uma honra, um prazer participar. Temos aqui também uma outra convidada super especial, parceira de longa data do movimento, é a professora Vera Monteiro, da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e também é membro do Movimento Pessoas à Frente. Seja bem-vinda, Vera. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês, com o Zé Celso. Esse tema é muito importante e vocês fazem ecoar de maneira muito importante. Muito obrigada, o prazer é nosso também. Bom, eu vou começar com uma pergunta para o secretário José Celso, que dialoga muito com o tema dessa temporada. Vou aproveitar que você está aqui, secretário, e te perguntar, podemos dizer que há um esforço deliberado de modernização administrativa do Estado em andamento? Sim, eu acho que essa é uma pergunta muito boa, oportuna, e a resposta é sim. Porque, veja, todo o esforço que vem sendo feito no Brasil, já desde a Constituição de 88, basicamente, nesse âmbito da administração pública, é um esforço no sentido de buscar melhorar o desempenho, né, do Estado nas suas diversas áreas de atuação. E isso varia de governo para governo, porque há diagnósticos e abordagens diferentes sobre como fazer esse processo, né, de reforma ou de modernização. No governo anterior, se tentou uma via, que foi a via constitucional, uma PEC, uma proposta de reforma constitucional, que foi a PEC 32, que tinha uma série de características próprias, etc., que não vem o caso aqui de mencionar.
O atual governo, no terceiro mandato do presidente Lula, tem uma abordagem diferente, um diagnóstico diferente, uma forma de conduzir o assunto diferente, que é basicamente de natureza infraconstitucional, né? Nós achamos que esse é um tema muito amplo, complexo, mas que pode ser trabalhado por medidas que não dependam de grandes mudanças constitucionais. A Constituição de 88 já estabeleceu parâmetros básicos, fundamentais de organização e funcionamento da administração pública, sobretudo em âmbito federal, e a gente acha que os ajustes possíveis e necessários de serem feitos podem e devem ser feitos em âmbito infraconstitucional. Isso nos abre um segundo aspecto, que é o fato de que essa mudança, essa reforma, essa transformação, ela pode e deve ser de natureza incremental, né? Ou seja, justamente pelo fato de que é um tema muito amplo e complexo e dinâmico, ele precisa ser abordado por meio de medidas que vão, ao longo do tempo, melhorando, incrementando as capacidades do Estado no que diz respeito à administração e à gestão pública. Então, eu diria que sim, está em curso um processo deliberado de transformação positiva e qualitativa do Estado, mas ela tem essas duas características, né? Ela é tanto infraconstitucional como incremental. Perfeito, muito obrigada. Eu vou fazer uma pergunta para a Vera, que dialoga diretamente com vários pontos da resposta do secretário. Vera, a reforma administrativa é uma pauta que parece nunca sair de moda no Brasil, né? Entre governo sai governo, a gente está discutindo a necessidade de uma reforma administrativa e, como o secretário mencionou, governos diferentes têm estratégias diferentes. Eu queria te ouvir um pouco, Vera, sobre a sua análise a respeito dessa estratégia atual que se propõe a realizar transformações no Estado, visando uma movimentação, uma modernização que vem de forma incremental. Essa é uma boa pergunta e eu acho que é uma abordagem correta, Tati. De fato, essa pauta da reforma administrativa, eu acho que é uma pauta permanente e ela nunca sai de moda. A gente tem momentos onde há uma abordagem mais fiscalista, momentos onde há uma abordagem mais focada na gestão e não no gasto. De qualquer maneira, o que a gente percebe ao longo dos anos é que uma reforma que seja voltada à paralisia de concursos, suspensão de contratos, aumento da idade média dos servidores, é uma forma de enfrentamento do problema que causa consequências muito ruins a médio e longo prazo. E é por isso que a gente tem sempre que pensar na ideia de que o sucateamento da máquina não é a solução para ter um Estado com as melhores regras, né? Agora, como é que a gente faz essa reforma administrativa incremental? Eu acho que a gente precisa ter consciência que temos problemas, que precisamos enfrentar o fato de que o Brasil gasta muito, 13% do PIB com trabalhadores ativos, é um percentual muito mais alto do que outros países da OCDE. A gente precisa lembrar que quando a gente fala em reforma administrativa, está na nossa pauta não só a União Federal, os trabalhadores federais, mas lembrar que mais de 60% dos trabalhadores, dos mais de 12 milhões de trabalhadores da área pública estão nos municípios. Quase 30% está nos estados. E a gente tem problemas bastante graves nessas três esferas federativas, envolve controle de gastos públicos, mas a gente tem que superar alguns desafios altamente relevantes que dizem respeito ao aumento da igualdade e da eficiência na máquina. O primeiro deles, quando eu falo em problema de igualdade, está muito relacionado com a grande desigualdade ou a falta de homogeneidade ou a diferença entre os regimes das variadas categorias de agentes públicos, que tem muitas diferenças de remuneração, muitas diferenças de estímulo, né? Carreira de elite é carreira de elite, tem uma remuneração alta, e nos municípios não é lá que elas estão. Nos municípios, só para a gente lembrar, a gente tem hoje uma média de quase 50% de servidores civis no país, fundamentalmente nos executivos municipais, que ganha menos de R$3.000. Esses dados saíram semana passada, organizados pelo República.org, no Anuário de Gestão de Pessoas. É muito distante
essa remuneração das carreiras de elite. Então, esse problema que eu chamei de um problema de igualdade é um problema que a gente precisa superar. Dentro desse cenário, a gente tem um problema que é conhecido de todo mundo que lê jornal, que é as categorias que furam teto, né? As categorias que acabam recebendo, sobre a rubrica da chamada indenização, sem pagar imposto de renda, valores muito superiores àquele limite que foi estabelecido na Constituição Federal, e são as carreiras que têm mais poder de barganha, e não são, de novo, as carreiras dos executivos municipais, que é quem presta serviço de saúde, educação, assistência social. E a gente tem uma falta de eficiência no serviço público em geral, né? A grande missão do Estado é dar um serviço público digno à população. Se a gente não tem esse resultado, a gente está deixando de atender o grande objetivo, que é a manutenção de uma máquina. Então, a gente precisa, de fato, evoluir. E o incremental nisso, me parece que é uma agenda que envolve, como eu já disse, acabar com essas enormes distorções. Dentro desse conceito, tem os desafios de acabar com progressões e promoções que são automáticas, impedir esses chamados, eu vou usar uma palavrinha aqui que é conhecida de todo mundo, chamados penduricalhos, que são a origem dessas distorções remuneratórias. A gente tem um problema muito grave, e aí fala do ponto de vista nacional, enorme dificuldade de fazer avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho dos servidores deveria ser um tema obrigatório, um tema que deveria ser a condição para qualquer tipo de promoção, para acréscimos e vantagens remuneratórias que não deveriam ser automáticas, né? A gente precisa agora trabalhar para extrair o que tem de melhor nessa nova lei dos concursos públicos, que o governo federal, felizmente, trabalhou e conseguiu a aprovação em setembro, que é a Lei 14.965. Então, modernizar a porta da entrada da força de trabalho, não só federal, estadual, municipal, né? Escolher melhor quem vão ser os servidores públicos do futuro, pensar no tema das carreiras, e esse é um desafio, de novo, nacional. Carreiras obsoletas, racionalização de carreiras, e com isso fazer um planejamento unificado da força de trabalho. É muito, muito trabalho, como disse aqui o Zé Celso, um trabalho fundamentalmente um trabalho legislativo, um trabalho muitas vezes de gestão, e é um trabalho permanente. Perfeito. Você quer completar alguma coisa, secretário? Sim, a Vera falou tanta coisa que a gente fica aqui querendo interagir, né? Mas eu acho que ela resumiu muito bem, assim, eu acho que tem dois grandes problemas, né, na estrutura administrativa brasileira. O primeiro é a heterogeneidade de situações, né? É tudo muito heterogêneo, não tem homogeneidade, não tem racionalidade em muitas das coisas. E isso leva a um segundo problema que ela também colocou muito bem, que é o da desigualdade. A heterogeneidade leva a que a estrutura seja muito desigual, tanto olhando dentro dos poderes, como olhando entre poderes e entre níveis da federação, né? Eu fiz aqui uma fala inicial focada na questão do nível federal, mas quando a Vera traz todo o estoque, né, de servidores e de questões e de problemas que tem a ver com estados e municípios, aí a gente vê que esse quadro de heterogeneidade e desigualdade aumenta, né? E ela tem toda a razão em mencionar a desigualdade como sendo um dos principais problemas. Curiosamente, a gente não enfrenta a desigualdade se não for tanto por um disciplinamento normativo, cultural e institucional maior e melhor sobre os chamados super salários, né, que não podem ultrapassar o teto remuneratório constitucional, etc., etc., mas a gente tem que enfrentar esse problema fazendo subir as remunerações, as condições e relações de trabalho da base da pirâmide administrativa. E isso, se for feito de uma maneira rápida, vai implicar em aumento do gasto com o pessoal em relação ao PIB e não uma diminuição, né? A própria Vera falou, os estudos internacionais, estudos da OCDE mostram que o Brasil ocupa relativamente poucos servidores, mas gasta muito em termos comparativos. Pois bem, a questão da desigualdade você só vai resolver se você conseguir também elevar os salários de base, que da administração como um todo são baixos, essa que é a verdade.
né? No nível municipal, os salários dos servidores municipais são equivalentes ou, em alguns lugares, até abaixo dos salários equivalentes do setor privado, né? Isso precisa ser, de fato, enfrentado. No nível federal, esse é um problema menor, porque os salários médios já são mais altos no nível federal. Mas, mesmo assim, vigora uma grande desigualdade remuneratória no nível do Poder Executivo Federal. Então, onde que estão os problemas que precisam ser enfrentados? Estão nos poderes judiciário e legislativo, onde a elite salarial, de fato, é desproporcional, não só ao quantitativo que tem, como desproporcional comparativamente a outros países, né? O setor militar no Brasil também de certa maneira, um problema nesse sentido, porque grande parte dos tais penduricalhos que a Vera mencionou estão presentes de maneira desproporcional nesse segmento, que é pouco conhecido e pouco comentado, não é? E estão presentes os problemas remuneratórios numa elite salarial do setor do Poder Executivo também, federal, mas que quantitativamente é muito menor do que pode parecer à primeira vista, né? Na verdade, o grande desafio é estabelecer uma cultura de respeito ao teto constitucional remuneratório, né, que sirva para os três poderes e para todos os níveis da federação, né? Esse é o grande desafio. E, ao mesmo tempo, tentar gradativamente elevar as remunerações e as condições de trabalho da base da pirâmide administrativa, sem o que esses dois problemas, o da heterogeneidade e o da desigualdade, dificilmente vão ser enfrentados adequadamente. Perfeito, muito obrigada, secretário. Eu acho que a Vera toca em pontos muito importantes que você reforça na sua resposta e que a gente, inclusive, pretende abordar ao longo dessa temporada, porque a gente, quando vai falar de uma modernização administrativa, os servidores e servidoras públicas, claro, estão aí no centro desse debate, e o primeiro olhar que a gente lança normalmente é sobre as carreiras e as remunerações, tanto que teremos um episódio específico para tratar desse tema, mas acho também que Vera toca em pontos como selecionar melhor essas pessoas. Acho que o CPNU também é uma resposta, né? O Concurso Público Nacional Unificado, que tenta avançar nessa direção, principalmente quando a gente pensa as transformações que o mundo tem vivido, né? Tanto em termos tecnológicos quanto climáticos, e que a carreira de um servidor, de uma servidora pública que hoje ingressa no serviço público pode durar até 40 anos. Quem seremos nós daqui a 40 anos, né? Então, acho que todos são temas que a gente vai abordar e penso que começamos muito bem. Eu queria fazer uma outra pergunta para o senhor, secretário. Nesse tema, a gente está falando especificamente sobre um outro eixo, um outro aspecto de uma modernização administrativa que muitas vezes até passa um pouco batido nessa visão de que é uma estratégia de modernização, que é a Mesa Nacional de Negociação Permanente. Qual a importância da gente enxergar essa Mesa Nacional como um eixo de modernização do Estado e como essa mesa pode contribuir para a democracia no Brasil? Perfeito, ótima questão também. A questão da reativação da Mesa Nacional de Negociação Permanente, ela se insere num dos eixos, ou princípios, ou diretrizes aí de atuação desse processo que está em curso, né? Disso que, inclusive, eu mesmo tenho chamado de reforma administrativa em ação, né? Para dar esse caráter de movimento já de um processo em andamento. Se insere nesse eixo que é o do resgate e consolidação da democracia no Brasil, né? Que eu acho que é um tema muito caro a todos os nossos cidadãos e, em particular, dentro do setor público, né? Veja que a questão da democracia ela tem a ver não só com respeito a regras eleitorais, partidárias, de modo geral, mas ela tem a ver também com uma possibilidade de o próprio governo, o próprio poder público demonstrar que é possível governar com base em métodos democráticos, né? Então, a mesa ela é um instrumento da democracia para isso. Ela é um instrumento por meio do qual os atores, né, servidores representados por seus sindicatos, órgãos representados por seus dirigentes, o próprio Ministério da Gestão como grande árbitro geral
dessas negociações, né? Ou seja, a mesa é esse instrumento por meio do qual a democracia se realiza na prática dentro do setor público, né? E esse movimento de resgate e reativação da mesa foi muito importante porque ela já havia vigorado nos primeiros governos do presidente Lula, os governos de 2003 até 2010, começou a patinar no governo da presidenta Dilma e desapareceu do cenário de negociações nos governos Temer e Bolsonaro. E esse resgate, então, veio num momento muito importante, porque dialoga não só com um movimento mais amplo de resgate e tentativa de consolidação da democracia no Brasil de modo geral, mas veio como uma forma de mostrar que dentro do setor público o próprio Estado pode dar o exemplo de governar com base em instrumentos, métodos e princípios democráticos. Bom, nesse período de 2023 para cá, já foram assinados 46 acordos, né, que perpassam o conjunto da administração, perpassam vários temas, não só de reajustes salariais, mas temas normativos também, né? E esses 46 termos de acordos que já foram assinados de 2023 até agora, eles envolvem mais de 50 planos de carreiras e cargos da administração, representam, em termos salariais, 98% dos servidores contemplados com uma perspectiva de reajuste salarial que, nesse período de 2023 a 2026, vai significar recomposição real de perdas salariais acumuladas do passado, não todas as perdas, né, mas garante que nenhum servidor terá passado por esse mandato sem a recomposição da inflação e mais alguma recomposição real relativa a perdas passadas, não é? Portanto, é um movimento complexo também de ser feito, é difícil de ser encaminhado, mas que, ao fim e ao cabo, já arredondou numa recolocação das carreiras e dos servidores num patamar diferenciado em relação ao que herdamos do governo anterior, né? Isso por meio de um processo dialógico, democrático, conflituoso, evidentemente, como é da própria democracia, né, o conflito, mas que vai entregar para o próximo governo um conjunto de parâmetros, tanto de negociação como de parâmetros salariais propriamente ditos, bastante melhor do que esse que o atual governo herdou. Então, esse é um exemplo de um processo em curso, né, que está já rodando desde 2023, que aponta na direção de uma possibilidade de reforma administrativa de natureza mais participativa, né, de natureza mais dialogada, e cujos resultados são positivos para o conjunto da administração, não só para os servidores, mas também para os próprios órgãos, na medida em que você coloca os servidores em uma melhor condição de trabalho, né? Você pode abrir concursos com salários mais atraentes para o conjunto da população, né? Você engaja mais e melhor os servidores no próprio desempenho das suas funções, na entrega das políticas públicas, né, para a população. Ou seja, é um vetor estruturante da recapacitação do Estado, né? E isso está se dando por meio, então, dessa reativação da mesa de negociação. Importante dizer, para finalizar, que a mesa, na verdade, nacional, ela é um dos instrumentos, né? Existem outros nessa mesma direção, porque o que a gente tentou fazer e vem fazendo na prática é a construção de um sistema negocial. Esse sistema negocial ele é composto por 3 tipos de mesas de negociação, né? A mesa nacional, que trata dos temas centrais e transversais a todos os servidores, as mesas específicas de negociação, que tenta dialogar com órgãos e servidores as características próprias de cada setor, de cada órgão, de cada carreira, e as mesas setoriais, que são mesas importantes, abertas no âmbito do local de trabalho, de cada organização, ministério, etc., em que os órgãos, por meio dos seus dirigentes, interagem com os servidores por meio dos seus sindicatos para buscar melhores soluções para as condições e relações de trabalho em cada local específico. Então, não trata de questões salariais, né, esse terceiro tipo de mesa, mas trata das condições de melhoria dos ambientes de trabalho.
né, que é um outro fator importante para a melhoria do próprio desempenho, ao fim e ao cabo, dos servidores. Perfeito, muito obrigada. Eu queria conversar com a Vera agora a respeito das mesas, exatamente por esse final aí da sua resposta, que dialoga com a performance do Estado, que ao fim e ao cabo é resultado do desempenho de cada servidor, cada servidora. Vera, você que já é uma pesquisadora aí de longa data sobre esse tema, sobre o serviço público, inclusive recentemente lançou com a professora Gabriela Lota um estudo importante sobre o apagão das canetas, que eu quero aqui também recomendar aos nossos ouvintes e a quem está nos assistindo. E eu queria, Vera, que a partir desse conhecimento você falasse um pouco para a gente sobre que relações você percebe entre a abertura de canais permanentes de negociação, como a mesa de negociação que o secretário acabou de apresentar com mais detalhes para a gente agora, e a performance do Estado e os próprios resultados das políticas públicas. A pergunta é ótima. O que está por trás desse cenário, que minha pesquisa com a Gabi revelou, e outras, inclusive aqui no próprio Movimento Pessoas à Frente, quando a gente fez um levantamento sobre os resultados da mudança da Lei de Improbidade Administrativa em 2021, está por trás desse debate um ambiente em que houve um enfraquecimento muito importante da gestão pública e da administração pública desde a Constituição de 88, que acabou fortalecendo de maneira bastante importante as carreiras dos órgãos de controle, Judiciário, Ministério Público e Tribunais de Contas. Esse sistema que constitucionalizou essas carreiras e trouxe a elas um ethos muito parecidos, tanto que quando a gente falava pouco dos supersalários e falava das distorções, essas carreiras elas se comportam de uma maneira muito parecida, né? As carreiras do controle. E essas carreiras elas se agigantaram muito nos últimos anos e acabou ficando muito barato questionar o gestor público, seja no Tribunal de Contas, seja nas esferas judiciais. E o gestor público acaba, nesse ambiente, sempre muito fragilizado, seja porque ele não tem o apoio institucional para a defesa dos seus atos, então, diferentemente da esfera federal, em que a AGU ela tem um mandato legal para defender judicial e mesmo administrativamente no Tribunal de Contas, o gestor público contra as acusações de mal feito. Nas esferas estaduais e municipais isso não acontece. E esse agigantamento dos órgãos de controle acabou levando a uma forma de se enxergar a administração pública como sendo uma administração pública muito fragilizada e a capacidade de órgãos de controle tomar decisões acerca de políticas públicas em nome da administração pública, fazendo escolhas na área da educação, na área da saúde. Então a gente vê, por exemplo, as discussões envolvendo medicamento no Supremo Tribunal Federal, comprometimento, parcela grande do orçamento público, fazendo a necessidade de se rever decisões tomadas pela administração pública, enfim. Dentro desse conceito, isso que tem levado a gente a estudar esse fenômeno, que ganhou essa alcunha de fenômeno do apagão das canetas, mencionado por você, que teve até um podcast que Gabi e eu fizemos no Café da Manhã da Folha, que ficou bem bacana. Esse estudo foi um estudo que foi organizado pela Fundação TID Setúbal e que abordou uma das causas que impacta na capacidade de implementação de políticas públicas, que é essa que eu chamei aqui a causa que está relacionada ao medo do gestor público de tomar uma decisão, tendo em vista o receio de ele vir a ser indevidamente responsabilizado por suas ações. Esse medo faz com que o gestor público acabe tomando decisões subótimas ou não tome decisões em prejuízo da elaboração e da boa execução de políticas públicas, né? É uma metáfora, no fim das contas, que revela a total desconexão entre a implementação de políticas públicas adequadas, ou mesmo a interrupção de políticas públicas, por conta desse chamado medo excessivo que eu mencionei agora há pouco. Esse fenômeno tem gerado como resultado
políticas que ficam no papel, políticas que são mal implementadas ou superficiais, e que são decididas a partir de uma avaliação de risco do gestor público, e não a partir da escolha da melhor maneira de se implementar e executar políticas públicas no Brasil. Essa pesquisa revelou ou confirmou, na verdade, que mais de 60% dos gestores públicos têm medo do controle. Medo de decisões que acabem responsabilizando indevidamente o gestor. Então, os gestores não se sentem seguros para tomar decisão. Isso acaba afetando uma parcela grande, talvez não, a maioria dos servidores públicos brasileiros, que a gente na literatura tem chamado de gestores públicos honestos. Eles não têm a seu benefício a dúvida, eles ficam expostos, né? E aí a gente volta para o começo da nossa conversa. Diante deste diagnóstico, deste receio, deste medo, dado o agigantamento dos órgãos de controle, que acabam infantilizando os gestores públicos e não estimulando que eles tomem as melhores decisões, como é que a gente evolui? Eu só consigo enxergar uma maneira que seja consistente para isso. Para além da gente discutir o papel dos órgãos de controle, a gente discutir as disfuncionalidades de muitas das ações anticorrupção. Ninguém diz que não deve haver ações anticorrupção, as ações devem existir, elas devem ser eficientes. A questão, e essa é uma discussão do mundo, essa não é uma discussão só na nossa literatura, né? Quais os efeitos dessa disfuncionalidade? Acho que a gente tem que, aqui na nossa conversa, chamar atenção para algo que está ao nosso alcance, que é a capacitação da administração pública. E a gente volta para o tema. Isso tem a ver com reforma administrativa, isso tem a ver com a capacitação permanente, isso tem a ver com o estímulo aos bons servidores. E como é que você estimula bons servidores? Servidores que são bem avaliados, que têm bons estímulos, que são adequadamente remunerados, que têm carreiras que são estimulantes, que não são carreiras que em 10 anos ele chega com topo e os desafios eles desaparecem da noite para o dia, e isso se transforma num ciclo vicioso. Se a gente não fortalecer o Estado, a gente não consegue sair desse ciclo em que a sua infantilização e a fragilização das políticas públicas sendo substituídas, porque não foi treinado para isso, né? Porque o controlador não foi treinado para elaborar política. O controlador tem outras ferramentas. E a gente precisa trabalhar com essa institucionalidade da maneira adequada, que, no meu ver, é a capacitação institucional da administração pública. Perfeito, Vera, muito obrigada. Eu já queria voltar com outra pergunta para você. Um outro tema que a gente tem discutido nesse episódio é sobre a flexibilização da contratação dos servidores públicos. Já existe uma forma que é flexível, já é praticada, né, pelo governo federal para a contratação de pessoas. Em sua análise, esse tipo de contratação de funcionários, de servidores por tempo delimitado, né, está funcionando bem? E que inovações a gente pode agregar neste instituto atual? Ótima pergunta. A gente tem um dado, né? O anuário do Serviço Público que eu mencionei há pouco tempo atrás, publicado pelo República, na sua primeira pergunta, ele veio com um dado impressionante. A gente teve, nos últimos 20 anos, um aumento de quase 2.000% do número de temporários no Brasil, nas mais variadas esferas, né? O que isso significa? Isso significa que nós temos um dado. O número de trabalhadores por tempo determinado, que se diferencia do trabalhador por tempo indeterminado, conhecido por nós como aquele que ocupa o regime jurídico único, o que ocupa o cargo efetivo, ele passou a ocupar um espaço importante na administração pública, nas 3 esferas federativas. Tem um papel especial na educação, tem muito forte na área da saúde, e a gente precisa enfrentar uma realidade aqui, Tati. Temos que, diante desse diagnóstico, é um fato, é um dado, a gente tem que olhar para essa realidade e saber o que nós vamos fazer com ela. Não dá para a gente desconhecê-la e desqualificar. Diante disso, um elemento que eu acho que é muito importante nessa conversa é a gente ter clareza de que, ao longo dos anos, houve uma certa idealização de que o regime jurídico único ou de cargo efetivo ele seria melhor do que qualquer outro em toda e qualquer situação. Ou seja, será que tudo dentro da administração pública tem que ser carreira típica? O que a gente tem visto,
à luz da própria contratação temporária, que não. E o Supremo Tribunal Federal já reconhece isso, a possibilidade de variados regimes de trabalho além do estatutário, né? É o regime seletista, o regime temporário, o regime do agente comunitário de saúde, por exemplo. Enfim, hoje a gente tem um conjunto de regimes que convivem com o regime estatutário, com o regime jurídico único, e cada qual tem as suas regras que, bem ou mal, organizam essa força de trabalho. A força de trabalho, aliás, ela precisa ser pensada, planejada, tendo em vista os desafios do futuro, né? Então, vamos pensar na área da educação. Na área da educação, a gente percebe uma diminuição demográfica. É isso que a gente tem visto nos números do IBGE. Como é que você planeja força de trabalho nas escolas? Será que são servidores para 40 anos? Com quais habilidades? Então, a gente conversando com gestores públicos da área da educação, eles dizem que, do ponto de vista do planejamento, é muito natural que certo percentual, eles falam algo em torno de 30%, 40%, é muito importante que haja uma liberdade para o gestor público que planeja a força de trabalho ter a possibilidade de ter professores, ou em outras áreas, ter funcionários ocupantes de funções por tempo determinado. Essa é a lógica, pensando em planejamento da força. O grande problema no Brasil, no meu ponto de vista, está relacionado ao fato de que nós não temos uma legislação nacional sobre contratação por tempo determinado. A gente tem uma legislação para o CLT, a gente tem os estatutos, e com relação ao tempo determinado, estados e municípios acabam ficando a reboque de decisões mal planejadas e mal organizadas, gerando para o servidor, para o ocupante dessa função temporária, uma situação muitas vezes precária. Então, a gente tem dados que a gente colhe do judiciário, mostrando que muitos servidores precisam ir ao judiciário, muitos ocupantes destas posições temporárias vão ao judiciário porque não têm reconhecido, por exemplo, licença maternidade e paternidade. Não tem direito ao 13º, não tem direito a férias, estabilidade da gestante, repouso semanal remunerado. É uma loucura nos anos 2024 que esses direitos constitucionais mínimos do trabalhador não estejam reconhecidos. Isso revela que a gente tem um déficit normativo relevante. Estados e municípios usam essa força, essa mão de obra, algumas vezes de maneira legítima, outras vezes de maneira ilegítima, e isso precisa de uma organização mínima. Então, acho que um dos grandes desafios da reforma administrativa, e aí o governo federal pode ajudar a trabalhar nisso, porque, especificamente pensando na União Federal, a União tem uma lei da década de 90 que fala sobre servidores temporários, sobre os ocupantes dessa posição, desses agentes especiais. Estados e municípios, a grande maioria, não tem. Então, assim como a gente fez com relação ao concurso público, em que foi muito importante essa institucionalização do ponto de vista nacional com regras mínimas, para evitar essa judicialização local, a gente faça a mesma coisa com relação aos trabalhadores temporários. E eu, particularmente, tenho uma visão de que uma legislação que estabeleça, quais são as hipóteses de cabimento, então, quer dizer, estabelecer o seu uso restrito, fazendo a distinção para aquelas situações em que não cabe o trabalhador temporário. Segunda coisa, fixando quais são os direitos aplicáveis a essa categoria, que precisam ser seguidos de maneira nacional. As regras mínimas dessa relação contratual, então, quais são as cláusulas, qual é o clausulado desse contrato, algo que precise, portanto, garantir e estabelecer segurança jurídica, né, para um processo que já está ocorrendo. A gente precisa diminuir a desconfiança com esse instrumento, a gente precisa moralizar esse instrumento e, portanto, uma regulação a nível nacional vai ser capaz de trazer maior credibilidade para os usos genuínos e legítimos que esse modelo de contratação na esfera pública, que já existe desde a década de 90, que está autorizado na Constituição Federal, mas cujos desvios acabaram levando a um descaminho que a gente precisa colocar um freio de arrumação, eu acho. Perfeito. As respostas da Vera são tão completas, tão perfeitas, que tornam a minha vida muito complicada de fazer comentários a respeito e qualquer complementação.
Mas eu queria ouvir o secretário sobre isso, mas antes de ouvi-lo, eu queria colocar uma provocação, em alguma medida, que até vem, inclusive, de um dos pontos da resposta da Vera, que é assim, diante dessa necessidade, né, de organizar essas várias formas de contratação que, inclusive, já são praticadas, eu queria perguntar especificamente também sobre o regime jurídico único, né? O Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos tem pensado em propor aperfeiçoamentos também para o regime jurídico único, e a gente sabe, e aí eu encerro com esse último ponto, que o regime jurídico único está em pauta para votação no STF, e essa audiência tem sido adiada nas últimas semanas, e eu queria entender um pouco mais, secretário, o que está em pauta nesse julgamento no STF acerca do regime jurídico único. Então, eu acabei te deixando com uma pergunta de 3 eixos aí, por favor. Pois é. Não, a sorte é que a Vera já falou praticamente tudo que precisava ser dito sobre trabalho temporário. O meu ponto está facilitado. Mas eu quero começar por esse lado, né? Na verdade, veja, eu também... aí é uma visão mais pessoal, de pesquisador minha, do que de secretário, né? Porque esse também é um daqueles temas super complexos, né? Que precisa de muito mais aprofundamento e tudo mais, e há visões muito ainda discordantes sobre essas questões. Mas eu, particularmente, acho que o Estado precisa, no bojo desse processo de modernização, assumir que existem situações que requerem outros tipos de contrato, né? Não apenas o RJU, o contrato estatutário, efetivo, típico, etc. Só que essa definição sobre quais situações ensejam outros contratos precisa partir de uma reflexão sobre a natureza da função pública, né? Ou das funções públicas, né? Que tipo de atividades, em que condições outros tipos de contratação são possíveis e necessárias, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui. Eu acho que, de fato, o conjunto amplo de funções públicas destinadas tanto à formulação como implementação, gestão, controle, etc., das políticas públicas como um todo, precisam ser sustentadas, organizadas à base de um contrato permanente, né, por tempo indeterminado, ou seja, o contrato do estatutário tal qual previsto pelo RJU. Isso também vale para as funções de suporte administrativo, sem as quais as funções finalísticas do Estado não podem se realizar. Então, meu conceito de amplitude do RJU é amplo mesmo. E eu não faço essa distinção entre o que vem sendo chamado de carreira típica ou não típica, porque, veja, num contexto em que a gente está vivendo de transformações muito amplas no âmbito ambiental, social, cultural, etc., o que é mais típico hoje do que preservar ou mitigar os problemas com o meio ambiente? Tá certo? Quer dizer, por que essa carreira é menos importante ou menos típica para o Estado do que uma carreira de fiscalização ou de advocacia pública, enfim? Então, eu não faço essa distinção, porque eu acho que existem funções públicas que são de natureza permanente, né, que, independente, inclusive, do governo, se de direita, de esquerda, de centro, etc., vão continuar sendo necessárias ao longo do tempo. Então, essa natureza permanente das funções é que me faz acreditar que os trabalhadores ligados a essas funções precisam ter um amparo, de fato, de um regime jurídico estatutário, tal como o RJU. Bom, ocorre que existem, de fato, funções que são de natureza temporária, como aquelas que já estão previstas em lei no âmbito federal, né, de caráter estritamente temporário, emergencial, né, que exigem contratação tempestiva, né, para o atendimento de uma função temporária, que precisam e deveriam ter um regime jurídico diferenciado, né? Isso é um certo limbo, inclusive, jurídico, institucional, porque, como disse a Vera, isso está mais ou menos bem
regulamentado, mas precisa de aperfeiçoamentos no âmbito federal, mas no âmbito subnacional é uma catástrofe. Isso ainda não está bem azeitado, né? E existem, em terceiro lugar, então, para esse tipo de situação, de função, cuja temporalidade da função ou da missão esteja bastante clara, sim, é necessário prever um tipo de contratação mais rápida, inclusive, porque, veja, a catástrofe do Rio Grande do Sul, ou a catástrofe ambiental na Amazônia com a seca, enfim, são situações que não podem esperar um ano para você fazer um concurso público, uma contratação. Você precisa ter um instrumento mais ágil de contratação que permita uma resposta rápida, tempestiva do Estado a problemas que são muito emergenciais e de natureza temporária. Então, para esse tipo de situação, eu acho que, de fato, deveria haver um tipo de contrato, talvez ancorado na própria CLT, um contrato temporário, lá CLT, com todos os direitos trabalhistas envolvidos e tudo mais, mas que previsse, né, a possibilidade de uma certa flexibilização. E, em terceiro lugar, acho que existem funções que são de suporte administrativo ou que estão hoje em dia numa franja de atuação do Estado, que não são funções finalísticas, tampouco são funções de suporte permanente, e que estão passando por uma transformação tecnológica muito acelerada, né? Então, é o ascensorista de elevador que existia antigamente, que não é mais necessário hoje, é o motorista cuja função pode ser desempenhada, talvez, por um trabalho de outra natureza, permanente, mas não estatutário. O próprio trabalho de secretariado, como um todo, já foi sendo, ao longo dos últimos anos, todo terceirizado, né? E isso, inclusive, é um problema, porque essa contratação indireta que é feita pelo Estado, ela se dá na base de uma precarização muito grande das condições de remuneração e de trabalho, né? Então, eu acho que esse segmento, que é de natureza de funções que também tem natureza permanente, mas que estão ou em substituição tecnológica, ou que estão nessa franja da atuação do Estado, que não é finalística, etc., também poderia ser objeto de uma contratação de outro tipo, não estatutária, né? Talvez uma contratação via CLT tradicional, né? Também com todos os direitos trabalhistas garantidos, respeitados, mas com a seguinte diferença em relação a como é hoje, né? Porque hoje essa contratação ela é feita de modo indireto pelo Estado, né? Por meio da terceirização. Só que, como eu disse, a terceirização leva a uma precarização muito grande desses trabalhadores, né? E dessas situações. Isso poderia ser feito de modo direto pelo Estado, mas por meio de um contrato diferente, né? Não estatutário. Bom, e aí, voltando à questão Então, enfim, para resumir, é assim que eu vejo, mais ou menos, o esquadro atual, né? E talvez futuro de reconfiguração das formas de contratação do Estado. Acho que a Vera tem toda a razão em dizer que é necessário definir quais são as funções que, de fato, podem estar, né, no âmbito da contratação temporária, porque esse aumento que foi relatado pela Vera, a partir do anuário de dados aí que foi publicado pelo República.org, mostra um desvirtuamento do instrumento, né? Essa que é a verdade. Tanto por pressão fiscal, já que não há grande espaço para os estados e municípios, sobretudo, contratarem de modo permanente, né? Seja por uma tentativa de burlar mesmo a legislação de contratação permanente por meio da substituição por temporários. É o caso que foi citado da educação, né? Que tem acontecido muito isso e não faz sentido, né? É uma atividade de natureza permanente que cujo desempenho está diretamente ligada à permanência do trabalhador na função, né? Existe um ganho, uma curva de aprendizado ao longo do tempo que se reverte numa maior experiência, numa maior capacidade de trabalho, e isso só depende de um contrato permanente, não de um contrato temporário, né? Então, é um bom exemplo de como esse instrumento veio sendo desvirtuado. E para poder finalizar com a questão do RJU, veja, o RJU, que foi uma invenção lá da Constituição de 88, eu acho
um grande avanço, na verdade, em relação ao estado da arte que havia no Brasil até então, em termos contratuais laborais, né? Uma grande precarização que sempre foi dominante no caso do mercado de trabalho brasileiro como um todo, né? Muita rotatividade, remunerações sempre muito baixas, um mundo informal muito grande, e isso sempre foi muito ruim, ainda é até hoje, do ponto de vista da estruturação de melhores condições e relações de trabalho em qualquer setor. No âmbito público, portanto, o advento do RJU veio para estruturar melhores relações de trabalho e melhores condições de trabalho no âmbito do setor público. E isso se deu, entre outras coisas, por meio do Estatuto da Estabilidade, que, vejam, sempre foi relativa, é uma estabilidade em termos relativos, nunca foi absoluta, né? Existem condições previstas em lei, né, pela 8.112, que é de 1990, que definem um conjunto de situações em relação às quais o servidor pode ser demitido. E, efetivamente, vem sendo demitido, né? Coisas que poucas pessoas conhecem quando fazem, às vezes, a crítica sobre o RJU, a estabilidade, é de que a estabilidade é absoluta, e não é, né? A CGU tem aí uma estatística que mostra um número até bastante alto de demissões por ano, justamente em função do não cumprimento por parte dos servidores de determinadas condições, né? A questão do abandono do trabalho, a questão da desídia, do não cumprimento de metas, enfim. Existem já situações que são penalizadas e que levam à demissão, né? Mas, não obstante isso, a estabilidade ela é importante para garantir não apenas a segurança, a proteção jurídica do servidor como trabalhador do Estado, né? Já que sem isso ele teria o próprio desempenho das suas funções bastante comprometido com a mudança de governo, de orientação política, etc. Então, a estabilidade serve tanto como uma segurança jurídica, né, protetiva ao trabalhador, né, nesse caso o servidor público, como serve para o próprio Estado poder projetar a sua ação ao longo do tempo, né? Ou seja, a política pública que tem uma natureza permanente e que ultrapassa mandatos presidenciais, ela depende de um estoque de servidores que, inclusive consiga fazer a transmissão do conhecimento, né? A memória institucional das políticas, o aperfeiçoamento gradativo ao longo do tempo das políticas por meio da transmissão que se dá ao longo dos mandatos, né? Entre mandatos. E isso só é possível por meio de um estatuto como o da estabilidade, né? Que fixa pessoas numa determinada trajetória, a partir da qual o próprio desempenho, né, individual e organizacional pode ser incrementado. Então, não há dúvida sobre a relevância, a importância do Estatuto da Estabilidade no âmbito de um regime jurídico estatutário como o que o Brasil construiu. É um diferencial positivo do Brasil em relação a outros lugares, né? Agora, há necessidade de se avançar, como a própria Vera já falou, tanto na construção de trajetórias profissionais, né? Já que o servidor vai entrar, né, e vai ter um horizonte de 30, 35, às vezes 40 anos, né, de trabalho dentro do setor público. Então, é preciso pensar uma combinação de políticas e de elementos que tanto mantenham o trabalhador, o servidor, ativo e propositivo ao longo da sua trajetória, né? Então, tem um percurso de desenvolvimento na carreira, que é de capacitação permanente, de atualização tecnológica, né? De alocação ideal do servidor dentro das funções possíveis, né? Que é um trabalho de gestão de pessoas, propriamente dita, ao longo da trajetória profissional do servidor. E em paralelo a isso, um processo também que precisa ser mais bem estruturado de avaliação desse desempenho ao longo da carreira, né? E eu acho que as duas coisas também estão em curso no Brasil, né, em âmbito federal, ou seja, tem já um conjunto de políticas que gradativamente vai se consolidando no âmbito do desenvolvimento profissional dos servidores ao longo da carreira,
né? Eu falo aqui, por exemplo, da PNDP, a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, que faz justamente isso, estimula os órgãos a mapearem as suas necessidades de capacitação para que as escolas de governo ofereçam esses treinamentos periódicos, etc., para que o servidor possa estar motivado, engajado, capacitado ao longo do seu ciclo de vida dentro do setor público. E existem programas novos que estão sendo instituídos que vão na direção de construirmos uma sistemática de gestão do desempenho dentro de onde está a avaliação de desempenho de um jeito mais estruturado. Eu falo aqui, por exemplo, do PGD, o Programa de Gestão e Desempenho, que vem sendo, né, institucionalizado dos últimos anos para cá, e que, por meio de mudanças na forma de gerir essa força de trabalho, vai se criando possibilidades de se aferir resultados, né? Porque, ao invés de você cobrar do servidor a frequência por meio de um ponto eletrônico ou qualquer coisa assim, né, sem compromisso com o que ele desempenha na sua jornada, não, o PGD faz justamente o contrário. Abre mão do controle de frequência, que é um controle burocrático, simplesmente, né, por um controle sobre os resultados, as entregas, os planos de trabalho, que tanto o servidor como as unidades em cada órgão e ministério são capazes de produzir, né? Então, isso cria um instrumento que pode, sim, ser desdobrado numa política de avaliação, né, de desempenho ao longo do tempo. Então, vejam, as coisas estão acontecendo, né? Elas precisam se chegar, né, se encontrar ali na frente, né? Mas eu acho que várias dessas sementes estão frutificando e que, conjuntamente, vão organizar melhor esse processo que a gente chama de gestão de pessoas em ação. Perfeito, acho que esse episódio não podia ter sido melhor para a gente inaugurar essa temporada, porque a gente trouxe aqui, de fato, de forma mais detida os nossos temas de hoje, mas trouxemos de forma aí tangencial todos os temas que a gente vai abordar aí ao longo da temporada. E agora o secretário menciona, por exemplo, o programa de gestão de desempenho, que também vai ser teremos um episódio dedicado ao Programa Nacional de Desenvolvimento de Pessoas também, teremos um episódio em que a gente vai falar dele. Então, acho que é só reforçar o convite para que todo mundo nos acompanhe ao longo dessa temporada. Bom, a gente está caminhando para o final e na última temporada a gente criou um quadro que foi muito legal, funcionou muito, em que a gente convida os nossos participantes a recomendar algum material que vale qualquer formato, um texto, um podcast, um livro, um filme, e para quem quiser continuar aprendendo e estudando um pouco mais sobre esse assunto. Eu tinha separado algumas indicações e a gente já falou sobre todas elas ao longo do nosso episódio, mas eu quero reforçar o convite para que quem está nos ouvindo ou nos assistindo leia o estudo que a professora Vera publicou com a professora Gabriela, e eu vou pedi-la para falar sobre o nome do estudo e onde que a gente encontra, além da indicação que ela já trouxe. E também queria sugerir, eu tinha pensado em outras duas sugestões, que uma delas é o Anuário da Administração Pública, publicado recentemente pelo República, que está bem interessante, traz dados muito legais, como alguns dos que a professora Vera citou aqui, e também o episódio de podcast do Café da Manhã, da professora Gabriela Lota, com a professora Vera Monteiro, que, de fato, para quem se interessa sobre esse assunto, é um episódio imperdível. Se chama Quem Tem Medo das Políticas Públicas, que está lá disponível no feed do Café da Manhã. Com isso, eu passo a palavra para a professora Vera para que ela, então, traga as indicações dela, por favor. Obrigada, Tati. Bom, você já comentou e essa pesquisa está disponível no site da Fundação TID Setúbal, quem quiser ler, o fenômeno do apagão das canetas, efeitos da dinâmica do controle para servidores para políticas públicas de área fim, e a gente fez esse bate-papo no podcast Café da Manhã, Gabi e eu. E eu recomendo também, sobre esses tantos assuntos que nós comentamos, que vocês acessem a biblioteca do Movimento Pessoas à Frente. A biblioteca tem trabalhos de altíssima qualidade, feita por profissionais da área acadêmica, da área pública, por grupos de trabalho. Eu vou aqui me referir a 3 deles. Um,
que é um tema que a gente não tratou especificamente hoje, mas cujo resultado eu acompanhei de perto, participei do grupo de trabalho, que é transparência e uso de dados de gestão de pessoas no setor público. Esse é um tema que tem tudo a ver com a qualificação da gestão pública, porque a gente tem um apagão de dados, especialmente naquilo que diz respeito aos comissionados. Quem são os nossos comissionados no Brasil e que executam políticas públicas? Transparência e uso de dados na gestão. Esse é um estudo que está disponível na biblioteca do Movimento Pessoas à Frente. E queria chamar a atenção também de um outro, que foi objeto, inclusive, de um debate na Semana de Inovação da ENAP, que é o de trabalho sobre carreiras, equidade de gênero no serviço público, envolvendo mulheres no serviço público, que eu recomendo fortemente. E, por fim, o nosso estudo envolvendo a modernização dos concursos públicos no Brasil, trazendo benchmarks internacionais, a importância agora de a gente trabalhar na implementação da nova lei de concursos públicos. Tati, muito obrigada, Zé, foi um prazer imenso esse bate-papo com vocês, muito rico, que a gente continue trabalhando e transformando a administração pública em conjunto. Obrigada. Excelente. Vera, muito obrigada a você. Inclusive, muito obrigada por citar esses nossos estudos. O estudo sobre transparência de dados, inclusive, contou com um auxílio muito importante da equipe do próprio Ministério da Gestão e Inovação. E aqui eu gostaria de nominar a Miriam Bittencourt, que foi muito importante nesse processo. Então, com isso, eu passo a palavra. E muito obrigada por estar aqui para nós. Foi uma honra e uma alegria sempre te ouvir. Com isso, eu passo a palavra para o secretário, para que ele também nos faça algumas sugestões. Legal, obrigado, Tati. Não, de fato, também uma super alegria participar desse evento, a Vera, fantástica, todas as intervenções brilhantes, foi uma grande honra. Eu queria citar 3 documentos que eu acho que dialogam muito com tudo que a gente falou aqui. O primeiro é um livro que eu ajudei a organizar com o Rudinei Marques, lá do Fonacat, né, que se chama Rumo ao Estado Necessário. Foi um livro feito em 2021, se não me engano, publicado em 22, mas que fazia uma crítica à proposta de reforma administrativa do governo anterior, que era da PEC 32, e apontava diretrizes, né, para uma proposta de reforma de natureza republicana e democrática. O segundo livro, que eu acho que é importante, na esteira desse primeiro, foi um livro que eu ajudei a organizar com o Félix Lopes, pesquisador do IPEA, que se chama Trajetórias da Burocracia na Nova República, e que justamente enfatiza essas características que eu mencionei lá no início da conversa nossa, que são a heterogeneidade, a desigualdade, as assimetrias, né, e as perspectivas desse assunto, né, dessa burocracia nossa, que é tão complexa, né? É um livro que foi publicado pelo IPEA em 2022, e que perpassa várias áreas de atuação governamental, olha de maneira muito detalhada, com base nos dados do Atlas do Estado Brasileiro, que é uma plataforma de informações sobre o setor público também muito rica e importante. Aliás, acho que é a única plataforma que traz dados dos servidores, tanto dos 3 níveis da federação, como dos 3 poderes. Então, é muito completa e eu recomendo também a consulta daqueles interessados em se aprofundar nesses temas. E, por fim, puxando a sardinha aqui para o nosso lado agora, né, da Secretaria de Gestão de Pessoas, eu queria recomendar que os interessados baixassem e lessem as revistas que estamos produzindo no âmbito da Secretaria, que são 2. Né? Uma revista que é a Gestão de Pessoas em Ação, né, que já está indo para o número 2, ambas facilmente baixáveis aí pela internet, todas disponíveis gratuitamente pelo site do Ministério da Gestão, e que são revistas que fazem justamente um relato, um registro dos processos, dos projetos estratégicos nossos em gestão de pessoas, e dialoga muito com essa ideia de uma reforma administrativa em ação, né? E a outra revista, cujo número 1 vai ser lançado, esperamos, agora em dezembro, que é a Gestão de Pessoas em Evidência, que justamente se vale dos dados do Observatório de Pessoal, que é comandado pela Miriam Bittencourt, que foi citada aqui, para tornar mais palatável esse mundo, né, esse universo de informações
de pessoal no âmbito federal brasileiro. Então, essa segunda revista, Gestão de Pessoas em Evidência, o primeiro número vai ser lançado esse ano ainda, e vai tratar, no primeiro número, do tema das aposentadorias e pensões. Né? Uma projeção das aposentadorias que a gente fez até 2035, que mostram o tamanho do desafio de recomposição da força de trabalho com transformação simultaneamente, né, desse perfil e dessa burocracia brasileira. Então, deixo aqui essas minhas sugestões de leitura para aqueles que buscarem se aprofundar nos assuntos. Também queria agradecer mais uma vez a oportunidade e fazer votos de que os próximos episódios possam agregar também qualitativamente a essa discussão. Obrigado, Vera, obrigado, Tati. Obrigada, secretário. Obrigada, Vera, mais uma vez. Eu quero também agradecer quem nos ouviu até aqui e contar que esse diálogo continua nas nossas redes. Então, eu reforço o convite para você nos seguir nas redes, no YouTube, na sua plataforma de áudio preferida, para não perder as novidades. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, avalie o nosso podcast com 5 estrelas. Aproveite e conta para a gente o que achou do episódio.